Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos resolver hoje um exercício de geometria de novo aí, semana 5. O exercício 8, que é um pouquinho mais complexo do que os outros também, que tem fórmula, né? Vamos rever fórmula de diagonal aí para relembrar. Nesse exercício está falando, seja P1 e P2 dois polígonos convexos, tais que o P1, polígono 1, possui 5 lados a mais do que o polígono 2. E se o P1, outra informação, tem 100 diagonais a mais do que o P2, então quantos lados tem o polígono 1? E agora? Então vamos lá, vamos começar por partes. Sejam P1 e P2 dois polígonos convexos. O que são polígonos? Sei lá, polígonos convexos. Vamos relembrar o que é? Eu deixei já aqui anotado para ficar mais fácil. Então, polígonos convexos são polígonos fechados, normais, só que ó, o número de lados, o número de ângulos e o número de vértices sempre são iguais. Então, o número de lados no triângulo, 1, 2, 3 lados. Vértices, lembra? Aqui, 1 vértice, 2, 3. Ângulos, aqui, 3 também. Então, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. No quadrado, temos 4 lados, 1, 2, 3, 4. Os vértices são aqui. E temos 4 ângulos que no caso vão ser de 90 graus. Então, isso são polígonos convexos, certo? Polígonos convexos, onde o número de lados, número de ângulo e número de vértices são iguais. Mas aí a gente tem um polígono côncavo aqui, que ele é não convexo, a mesma coisa. E como eu vou diferenciar? Porque aqui também tá com o número de lados iguais, número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aí, então, como eu sei que é polígono côncavo e convexo? No convexo, olha o que eu anotei aqui, uma reta, se eu traçar uma reta, ela passa apenas por 2 pontos. Por exemplo, se eu passar uma reta nesse triângulo, ligando daqui até aqui, passou aqui, 2 pontos. Se eu traçar uma reta assim, pega aqui e pega aqui. Então, ele é convexo porque eu corto a figura só em 2 pontos. No quadrado, tanto qualquer posição que eu passar uma reta, aqui cortou em 2 pontos. Se eu passar ela de pé, passou aqui. Se eu passar na horizontal, corto em 2 pontos. Então, pronto, isso é um polígono convexo. Já aqui, no côncavo, se eu traçar uma reta aqui, eu vou cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu cortei em 4 pontos. Então, ele não é convexo, ele é um polígono não convexo, que também é chamado de côncavo. Qualquer lugar aqui nessa estrela, se eu cortar, passar assim, eu consigo cortar em 4 pontos, certo? Aqui também, 1, 2, 3, 4. Então, isso é um polígono não convexo. O convexo são esses de cima assim. Só para relembrar, vamos ver, mas não vai, no nosso exercício, não vai influenciar. Vamos ver o que tá pedindo então agora aqui. Vamos voltar. Então, agora a gente já viu o que são polígonos convexos, certo? Só que P1 possui 5 lados a mais do que o P2. Vamos começar a anotar essas informações. O que a gente tem? Então, a gente tem aqui que o polígono 1, ele tem o número de lados a mais que o outro. Mas vamos pôr que o polígono 1, vamos chamar o número de lado deles, do polígono 1. Número de lado a gente não tem, a gente vai chamar de x. Do P2, o número de lado do polígono 2 se chama de y, tá? Aí a gente tem uma informação aqui, que no P1 ele tem 5 lados a mais do que o P2. Então, esse P1 aqui, ele tem 5 a mais que esse. Esse não era y? Ó, que era y. E esse aqui tem 5 a mais que esse. Então, quer dizer que o meu x, o número de lados desse daqui, que é o meu x, ele tem o número de lados do polígono 2 e mais 5. Então, isso era a primeira coisa que eu tenho que achar. Falou aqui que o polígono 1 tem 5 lados a mais do que o P2. Só que o nosso P2 a gente não chamou de y, que é o número de lado dele. Ele tem número de lados, vamos pôr no plural, né? Fica melhor. Esse daqui tem x e esse aqui tem y. Só que falou que esse aqui ele tem 5 a mais que o polígono 2. Como o polígono 2 ele tinha y, o meu x tem o y e mais 5 lados a mais ainda, certo? Isso é importante.
Vamos ver aí qual outra informação que tem. Se o polígono 1 tem 100 diagonais a mais do que o P2, então o que a gente quer saber? Número de diagonais, vamos relembrar isso. Diagonais, você tem a fórmula. Vamos pôr primeiro o que eles falaram. Eles falaram que o polígono 1, então vamos chamar de diagonal 1, que é do polígono 1. Ele tem o número de diagonais do polígono 2 e mais 100, que ele falou que ele tem 100 a mais. Ó, o P1 possui 100 diagonais a mais do que o P2. Então, o meu polígono 1 é o número de diagonais dele, por isso que eu chamei de diagonais do 1, tem o número de diagonais do segundo polígono e mais 100. Ele tem 100 a mais do que esse aqui, certo? Vamos relembrar a fórmula de diagonal. Diagonais, que são diagonais? Vamos aqui fazer então o que é diagonal. Só para relembrar também. Diagonais vai ser uma reta que liga um vértice a outro. Então, no quadrado, eu tenho essa diagonal e eu tenho essa diagonal. Não tem mais jeito de ligar mais nenhuma. Então, isso é a minha diagonal. Certo? Então, no quadrado, nós só temos duas diagonais. Se a gente tem aqui, vamos desenhar outra figura. Pentágono, 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é penta, igual o Brasil. Vamos ver se a gente chega a ser hexa. Bom, penta, grava isso. Pentágono, 5 lados. Quantas diagonais tem o pentágono? Vamos tentar ligar vértice, uma reta que liga um vértice a outra. Então, esse vértice com esse vértice, uma. Esse aqui com esse aqui. Esse aqui, posso vir aqui. E esse aqui, posso vir aqui. Certo? Então, quantas deram? 1, 2, 3, 4, certo? Falta alguma? Esse com esse com esse. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 diagonais e 5 lados. O pentágono é o polígono que ele tem. O número de lados é igual ao número de diagonais. Mas contando aqui, a gente vê que por enquanto a gente só fez 4. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Faltou essa aqui. Ligando esse vértice a esse. Agora tem 5 diagonais. 5 lados e 5 diagonais. Mas isso então é diagonal, só para relembrar. Aí tem uma fórmula para você calcular, que é n menos 3 sobre 2. Minha diagonal aqui. Então, eu tenho essa fórmula de diagonal. Diagonal é n menos 3 sobre 2. Vamos provar? Tá vendo que aqui no quadrado, quantas diagonais deram? 2. N é o número de lados. Então, vamos pôr na fórmula. O meu n é número de lados do quadrado. 4. Aqui eu ponho de novo. 4 menos 3 sobre 2. Diagonal é igual. Resolvo dentro do parênteses primeiro, fica mais fácil. 4 tira 3, 1 por 2. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Duas diagonais tem o quadrado. Vamos fazer do pentágono para provar que está certo. Então, diagonais é igual a n menos 3 sobre 2. Diagonais, quanto é o número de lados do pentágono? 5. Então, 5, de novo 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3, 2 sobre 2. Aqui eu posso até cortar, né? Ou eu faria 5 vezes 2, 10 por 2, normal, mas eu posso cancelar. Quantas diagonais sobraram? 5. Então, o número de diagonais do pentágono eu provei que tem 5, que foi o que a gente fez. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, assim que eu acho o número de diagonais. Só que lá não deu o número de lados, eles querem descobrir o número de lados, né? No nosso problema. Então, vamos fazer, vamos voltar aqui. Então, agora tá falando aqui. A diagonais do 1 tem o número de diagonais do segundo com mais 100. Então, vamos ver. Qual é a diagonal aqui? Número de lados. Seria n menos 3 sobre 2. É igual ao diagonal do segundo também, que é n menos 3 sobre 2, só que com mais 100. Certo? Que a gente já explicou o porquê. Só que o meu número de lados do polígono 1, eu chamo ele de quê? De x. Né? Então, seria, aqui eu tirar o n, vou pôr x menos 3 sobre 2. Aqui, o diagonal da segunda, ele era y menos 3 sobre 2, com mais 100.
Só que o meu x, ó, o que ele vale? Y mais 5. Então, no lugar do x, eu vou substituir por y mais 5. Então, esse x, na verdade, ele ficou y mais 5, que multiplica isso daqui. Isso daqui, quanto é o meu x? Y mais 5, só que menos 3. Tudo isso sobre 2. Do lado de cá, copio só, por enquanto. Y menos 3 sobre 2 com mais 100. Agora eu vou começar a resolver. Isso daqui eu vou ter que fazer uma distributiva, né? Primeiro eu posso até achar MMC, que fica mais fácil. Ou vamos fazer a distributiva, vai, ó. O que eu tenho aqui? Y vezes Y, eu tenho multiplicação de monômios aí no caso, então Y vezes Y. Aqui eu já vou juntar mais 5 com menos 3, vamos pôr ele só mais 2, que fica mais fácil, né? Também posso fazer o MMC aqui já. Ó, aqui não tem nada, não é 1? Então, no caso, meu MMC vai ser entre 2, 2 e 1, vai ser 2. Aqui eu já posso pôr um traço só e pôr 2. O que é o MMC? Que é o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 por 2, 1. 1 vezes isso daqui vai dar isso daí mesmo. Então, deu y mais 5. E aqui eu já juntei e ficou y mais 2. Certo? Aqui vai ficar 2 por 2 dá 1. 1 vezes isso dá isso mesmo. Só que 2 por 1 dá 2. E 2 vezes 100, aqui então vai ficar 200. Certo? Agora que eu achei o mínimo, eu posso cancelar eles e resolver a linha de cima. Então, agora vamos resolver que ficou mais fácil. Certo? Y vezes y ao quadrado. Y vezes 2, 2y. Agora, 5 vezes y, 5y, e 5 vezes 2 ficou 10. Do lado de cá, y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 3y, e mais o 200. O que eu posso fazer? Eu posso passar tudo para cá e igualar a zero. Só que quando eu passo para cá, lembra que a gente muda o sinal? Então, vamos copiar y ao quadrado. Aqui eu vou juntar, ó, mais 2y, mais 5y, eu já vou colocar que eu fico com 7y, mais 10. Aí esse vem para cá, ele vem menos y ao quadrado, mudou de lado, ó, aqui tem o igual, ó, muda o sinal. Menos 3y, ele vem mais 3y e ele vem menos 200. Tudo isso igual a zero. Posso juntar os semelhantes, termos semelhantes. O que eu tenho? Mais y ao quadrado com menos 1y ao quadrado, quando eu não tenho nada aqui eu tenho 1. 1 menos 1, cancelei y ao quadrado, com y ao quadrado. Aí eu tenho 7y aqui, com mais 3y aqui, eu fiquei com 10y, certo? Mais 10 com menos 200, aí eu junto número com número. Vou ficar com menos 190. Porque eu tenho 10 e estou devendo 200, lembra? Saldo negativo, então menos 190. Tudo isso igual a zero. Isolo y, 10y ficou aqui, 190 passou para lá com o sinal trocado. Passo dividindo, porque sempre está multiplicando, passa dividindo. E quem está com a letra, vai sempre embaixo, grava isso. Então, 190 por 10, o meu y deu 19. Falar, mas não tem essa resposta lá, 19. É que 19 é o y, e o y é o número de lados do polígono 2. Eles estão pedindo o número de lados do polígono 1. Olha lá, ó. Se P1 tem 100 diagonais, então quantos lados tem o polígono? 1, né? Só que o polígono 1 nosso, o que ele tem? Ele tem o número de lados do polígono 2 e mais 5. O 2 não é o y que a gente achou, que é 19? Então, 19 mais 5. Porque esse é o do polígono 2, e a gente quer do 1. E do 1 falou que ele tem o número de lados do polígono 2 e mais 5 lados ainda. 19 mais 5, então, na verdade, ele vai ter 24 lados. E é aí que chegou no fim da nossa questão. Essa é a alternativa, certo? Espero que tenha entendido, ficou meio bagunçado aí, mas tá valendo. Falou, gente? Até mais, até a próxima.